Como montar a carteira ideal de investimentos? Saber quanto investir em cada classe de ativos? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. E mais, vou te mostrar a composição da minha carteira atual e as mudanças que eu estou fazendo para torná-la mais estratégica. Fala, investidor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal, O Franco Investidor. Meu nome é Michel Franco, criador do canal, e nesse vídeo você vai ver como montar um portfólio perfeito para você. Nada de copiar a carteira dos outros. Nesse vídeo você vai entender como montar a carteira ideal para os seus objetivos e as suas necessidades. Então, antes de te mostrar as mudanças na minha carteira, eu quero te mostrar como que você pode definir, qual que vai ser a sua estratégia, quanto que você deve colocar em cada classe de ativos. E já fazendo um adiantamento aqui, não existe uma carteira perfeita que possa ser replicada para todo mundo. Todas as pessoas são diferentes. Todos nós temos necessidades, vivemos uma realidade diferente. Então não existe uma carteira que possa ser ideal para todos. A sua carteira é ideal para você. E espero que com esse vídeo eu consiga te ajudar a montar a sua carteira ideal. Bom, o primeiro passo para você conseguir começar a montar a sua carteira é você saber qual é o seu perfil de investidor. Porque com o seu perfil de investidor em mente, você consegue já ter um rumo, Já saber mais ou menos como que vai ser a classificação de cada parte de ativo dentro da sua carteira. Para saber o seu perfil de investidor é muito simples. Todas as vezes que a gente abre uma conta em uma corretora, ela faz um questionário, faz perguntas para fazer a nossa avaliação de perfil de investidor. As corretoras, elas têm que fazer isso. E depois de tempos em tempos, ela faz novamente esse questionário, faz novamente nós preenchermos esse questionário. Então, se você não sabe qual é o seu perfil de investidor, é só você pesquisar no Google, análise de perfil de investidor, e procure algum site que faça as perguntas para você fazer a sua análise de perfil de investidor. Quando você fizer a sua análise de perfil de investidor, você pode ter alguns resultados. Pode ser que você seja considerado um investidor conservador, ou um investidor moderado, ou um investidor arrojado. Vamos entender um pouco mais sobre cada um desses termos? Então vamos supor que você é um investidor conservador. Isso significa que você prioriza a segurança na sua carteira. Talvez investir em muitos ativos que variam bastante, como ações, fundos imobiliários, ativos de risco, por assim dizer, possa ser complicado para um investidor conservador. Então uma pessoa conservadora, ela procura não correr muitos riscos, mesmo que isso faça com que ela tenha uma menor rentabilidade. Isso significa que a maior parte da sua carteira vai ser em renda fixa. Mas uma composição ideal ali para uma pessoa conservadora seria em torno de 70% a 80% em renda fixa, e se ela quiser tomar algum risco investindo em ações, fundos imobiliários que tenham variação, em torno de 20% a no máximo 30%. Os seus investimentos não vão tirar o seu sono, afinal de contas a maior parte da sua carteira está em renda fixa. Agora, uma outra possibilidade é você ser considerado um investidor moderado. O investidor moderado é aquele que aceita tomar riscos, porém não muitos. Ele tolera um pouco de oscilação em troca de um retorno. Então o investidor moderado é aquele que tenta equilibrar o risco e o retorno da sua carteira. A proporção para o investidor moderado é a mais simples, eu diria, que seria mais ou menos uns 50% em renda fixa e uns 50% em renda variável. Assim, ele não vai estar correndo muito risco na renda variável, mas também vai estar aproveitando o retorno que essa renda variável pode proporcionar para a carteira dele. Agora, uma outra possibilidade é você ser considerado um investidor arrojado, assim como eu. O investidor arrojado, ele tolera mais risco em busca de um maior retorno, suporta as oscilações do mercado e usa elas a seu favor. Por exemplo, desde quando eu comecei a investir publicamente, mostrando aqui no YouTube todos os meus investimentos, os meus ativos caíram. As ações, por exemplo, caíram do ano passado para cá. Mas isso não tem tirado o meu sono, muito pelo contrário. Eu vejo as quedas do mercado como uma oportunidade de adquirir os ativos a um preço mais interessante. Então, quando a gente tem essa mentalidade, isso significa que você é um investidor arrojado. E uma proporção de carteira legal para o investidor que tem o perfil arrojado seria deixar de 20% a 30% somente em renda fixa e buscar de 70% a 80% em renda variável, investindo em ações, fundos imobiliários e assim por diante. Então, antes de você começar a pensar na sua carteira, qual proporção você quer destinar para cada classe de ativos, é muito importante você saber o seu perfil de investidor. Além do perfil de investidor, é importantíssimo você prestar atenção em dois fatores importantes. Primeiro, qual é o prazo do investimento que você está fazendo? Você está investindo para quanto tempo? Curto, médio, longo prazo? A resposta
resposta dessa pergunta é importante para você também equilibrar a carteira de uma maneira ideal. Por exemplo, imagina que você daqui a um ano vai precisar de um dinheiro para dar entrada na sua casa, que é um seu sonho. Ou daqui a um ano você vai precisar do dinheiro para casar. Bom, você não pode deixar então esse dinheiro na renda variável. Você tem que procurar uma renda fixa, visto que você vai precisar desse dinheiro a curto prazo. Agora, se você está investido pensando no longo prazo, como por exemplo, eu estou investindo pensando na minha aposentadoria daqui a 19 anos. Para mim não é um problema correr mais risco. O outro fator que eu falei para vocês é a idade. Sim, a idade do investidor. Quanto mais velho, menos risco é ideal o investidor tomar. Por exemplo, imagina um investidor de 70 anos de idade. Mesmo que ele tenha um perfil arrojado, não seria prudente ele deixar a maior parte da sua carteira em ações e fundos imobiliários. Eu sei que tem investidores que têm, apesar da idade avançada, a maior parte da carteira em renda variável. Porém, muitas vezes eles já têm uma carteira tão grande que mesmo que os ativos caiam 50%, 70%, eles ainda vão ter muito dinheiro. E isso não vai fazer eles perderem o sono. Agora, imagina um investidor que tem 70 anos e vem uma crise, como por exemplo a de 2008. Os ativos caiam 50% em média. Será que ele vai conseguir esperar para que os ativos voltem, né, se recuperem, e se isso levar 10, 15 anos? Afinal, ele já tem 70 anos de idade. Então, quanto mais novo você for, mais interessante seria tomar risco. Eu, por exemplo, eu tenho 30 anos. Eu invisto numa carteira de aposentadoria pensando a me aposentar com 50 anos. Comecei no começo do ano passado. Então, como o meu investimento é para longo prazo, eu ainda sou jovem, né? Mesmo que aconteça problemas no mercado, eu tenho tempo para conseguir recuperar esse dinheiro ou trabalhando ou esperando os ativos se recuperarem. Então, para mim, faz sentido deixar a maior parte da minha carteira na renda variável. Bom, então já comecei a falar um pouco a respeito da minha carteira, caso você não me conheça. Hoje a composição atual da minha carteira é a seguinte: 20% eu deixo numa renda fixa, como uma reserva de oportunidade, para o momento de crise do mercado eu aproveitar essa reserva para comprar os ativos mais baratos. Os outros 80% que eu deixo em renda variável, eu destinei metade para ações, metade para fundos imobiliários. Então minha carteira é 20, 40, 40. 20 em renda fixa, 40% em ações e 40% em fundos imobiliários. Mas olha, eu preciso confessar um negócio aqui para vocês. Essa composição de carteira, de um tempo para cá, começou a me incomodar um pouco. Isso porque, como vocês podem observar, eu estou 100% alocado no Brasil. E se tiver um problema com o país? Eu sei que eu estou aportando em ativos diferentes, eu não estou colocando todos os ovos na mesma cesta, mas as cestas que eu tenho estão sendo dirigidas pelo mesmo caminhão. E se acontecer uma batida nesse caminhão, por assim dizer, né? Se acontecer alguma coisa com o Brasil? Então eu comecei a me incomodar com isso e eu pensei que eu preciso começar a diversificar minha carteira. Por isso eu decidi que eu vou dolarizar a minha carteira da aposentadoria, a carteira do canal. Uma outra mudança que eu quero fazer na minha carteira é aumentar um pouco a minha reserva de oportunidade. Hoje eu deixo 20% somente na renda fixa. Eu vou aumentar para 30%, vou aumentar 10%. Por quê? Porque num momento de crise, que é quando os ativos caem bastante, esse é o melhor momento para o investidor investir. E é nesse momento que nós precisamos de caixa para comprar os ativos mais baratos. Então eu vou aumentar a minha participação em renda fixa, né? Aumentar o meu caixa da minha carteira para esperar os momentos de crise para aí sim adquirir os ativos mais em conta. Bom, isto posto, como vai ser a nova composição então da carteira pública do canal, a carteira da minha aposentadoria? Eu vou destinar 30% para dolarizar essa carteira. Então 30% da carteira vai ser dolarizada e 70% da carteira vai ser ainda em real, investindo aqui no Brasil. Falando um pouco sobre a parte em real, os 70%. Eu vou continuar mantendo 20% na renda fixa e os outros 50% eu vou dividir em 25% em ações, 25% em fundos imobiliários. E esses 30% que eu vou investir em ativos que estão dolarizados, como que eu vou fazer, né, essa diversificação dentro desses 30%? 10% desses ativos dolarizados vai ser renda fixa. Então os 20% que eu já vou ter na renda fixa em real, mais os 10% que eu vou ter em dólar, juntando, eu vou ter 30% na renda fixa. 20 em real, 10 em dólar. Então assim eu vou ter 30% da carteira numa renda fixa como reserva de oportunidade. 20% em real e 10% em dólar. Os outros 20% da carteira em dólar que sobrou, eu vou destinar 15% para comprar ações, ETFs americanos, de empresas americanas, empresas que prestam serviço, vendem produtos a nível mundial, que estão dolarizadas. E os últimos 5% da carteira que faltou, eu vou investir em Bitcoin. Eu sei, talvez isso pareça um pouco de loucura, né? Pensando que é uma carteira visando a
aposentadoria e o objetivo seria investir em ativos seguros. Porém, o Bitcoin, mesmo que ele tenha um alto risco, por assim dizer, é um ativo mais recente, que é muito volátil, porém ele também tem uma grande perspectiva de retorno. O Bitcoin subiu dos últimos anos para cá, mais do que dobrou, né? Multiplicou ali o seu valor em torno de 10 vezes. Então, isso significa que esses 5% que eu vou colocar, que posso perder esses 5% da minha carteira, mas ao mesmo tempo eles podem se multiplicar por 10 vezes e ele se tornar 25, 30% da minha carteira. Então o Bitcoin vai ser aquela pimentinha da minha carteira. A maior parte da minha carteira eu vou investir em ativos seguros, com pouco risco, mas esses 5% que eu vou querer tomar um pouco mais de risco vai ser em Bitcoin. E mesmo que aconteça alguma coisa, eu ainda vou levar 19 anos, né, aportando nessa carteira, então mesmo que aconteça alguma coisa ao longo do caminho, eu ainda vou conseguir manobrar esse barco. Então esses foram os motivos que me levou a mudar a composição da carteira pública do canal. Primeiro, procurar uma maior diversificação, né, uma proteção contra o risco país, que é estar investido somente no Brasil, buscando uma posição global. Também aumentar o meu caixa para mais oportunidades, principalmente numa crise. Me expor ao dólar e ativos globais, como por exemplo o Bitcoin, que ele tem um alto risco, porém ele tem um potencial de alto retorno. Agora, como que eu vou fazer a transição da minha carteira, da composição atual para essa nova composição? Eu não vou vender nenhum ativo para comprar outros ativos. O que que eu vou fazer? Eu vou aproveitar os aportes que eu faço todos os meses para comprar os ativos que eu ainda não tenho na minha carteira, até que ela fique balanceada no nível que eu quero. 30% em dólar, 70% em real, 30% em renda fixa, 70% em renda variável. E eu já vou usar os aportes do mês de março, que eu ainda não fiz, juntamente com o do mês de abril, que é esse mês, para começar a fazer isso. Então fica ligado nos próximos vídeos para você não perder quais são os ativos que eu vou colocar na minha carteira. Então se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreva no canal, ative o sininho e curta esse vídeo se você gostou. Assim o YouTube ele vai ver que ele é relevante tanto para você como para as outras pessoas. E não se esqueça de comentar aqui embaixo qual é a sua composição atual da sua carteira, se isso está te agradando ou você pensa em mudar essa composição. Vamos bater um papo por lá? Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!